Bom, então vamos lá, né? A turma tá demorando pra chegar aí. Vamos lá, então. Beleza, galera. Hoje nós vamos começar com o nosso amigo Facade. Certo? Alguém já conhece Facade aqui? Vocês eu sei que já. Mais ou menos. Já ouviu falar de Facade? Conhece? Então vamos lá. Facade vem do francês. Significa fachada. Facade é a versão da língua inglesa. Padrão Facade. Eu botei isso porque ninguém sabe se é Facade, se é Facade. É os dois, tá? Padrão Facade é uma implementação de uma classe que permite a simplificação da implementação de um ou mais objetos associados. Então, se a gente olhar aqui, vai ver o seguinte, você tem um monte de classes que ele chama de packages aqui. Deixa eu botar um. Tem um monte de classes que ele fala que são packages aqui, certo? Um cliente, outro cliente. E aqui eu tenho a classe Facade. Tá? O que a classe Facade faz? Ela inclui todo mundo dentro dela, ó, tá cheio de include aqui. E aí, quando o cliente fala, ó, faça algo, ela vai chamar todas as instâncias desses caras que estão incluídos dentro dela e vai executar alguma coisa numa ordem que faça sentido para aquela ação que o cliente está tomando. A ação que o cliente quer executar. Ou seja, ao invés do cliente ter que ir lá, pacote por pacote, ou classe por classe, instanciar cada uma e executar os métodos dela, você cria um Facade para simplificar a vida do cliente. Então, o cliente ele precisa fazer várias coisas com várias classes diferentes, em várias vezes, repetidamente. Você faz um Facade para que ele não precise ficar chamando isso toda hora. Você leva a complexidade das chamadas para uma classe só, para um método só, ou para vários, se são vários métodos. Certo? É bem tranquilo. Certo? Então, ó, na definição do GOF, padrão Facade fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. A fachada define uma interface de nível mais alto que facilita a utilização do subsistema. Certo? Então, o Facade, na verdade, é bem isso. Você tem um monte de coisa lá no fundo, mas você só vê a fachada. Na fachada, ele fornece interface simples para o cliente operar. Lá no fundo, ele está fazendo o diabo. Mas na frente você só enxerga um método, dois métodos. Certo? Trouxe um exemplo simples de um home theater. Tá? Se você pensar em um home theater, são várias coisas que têm que ser ligadas para você assistir um filme. Concordam? Ó, se pensarmos como devemos ligar os aparelhos para assistir um filme, vamos ter uma sequência de eventos parecida com isso. Você tem ligar Blu-ray, ligar o datashow, descer a tela, ligar o som e ajustar as luzes. Ok? São os eventos que eu tenho que gerar para conseguir assistir um filme no meu home theater. Tá? Aí, veja que nós temos que controlar 5 classes diferentes. Uma classe que controla para o Blu-ray, uma classe para o datashow, uma classe para a tela, uma classe para o som e uma classe para o controlador de luz. Beleza? Então, ó, uma classe para o Blu-ray, eu coloquei ligar e desligar, certo? Uma classe para o datashow, ligar e desligar. Uma classe para a tela, estender e recolher, você estende a tela, ela desce. Você recolhe a tela, ela sobe, tá?
O som você liga e desliga. E o controlador de luz, você regula as luzes por porcentagem. Então fala, eu quero 30% da iluminação, quero 80% da iluminação, quero 100, quero 0. É assim que você regula as luzes. Tá? Você já viram aqueles controles remotos universais? Então, aquilo lá é um facade em hardware. Você está juntando... Na verdade, você pode fazer macros, né, que seriam os facades, os métodos de facade, ou então individualmente. Aí você pode regular só a luz, só a tela, só o Blu-ray, enfim. Para ligarmos tudo isso em uma chamada usando todos esses elementos, teríamos que montar nossa chamada instanciando cada objeto individualmente, realizando no mínimo uma operação por instância. Então eu tenho que ir lá, declarar classe a classe, objeto a objeto, e depois ir chamando os métodos deles. Certo? Se eu fosse usar direto. Beleza. Então, ó, veja que eu coloquei regular luzes, eu quero deixar em 30% da luminosidade total. Tá? Beleza. Com o objetivo de facilitar essa implementação, podemos criar uma classe facade para fazer toda essa chamada de uma única vez. Então eu criei um home theater facade que faz tudo aquilo que a minha classe faz, só que encapsulando em uma classe só. Em um método só. Assistir filme. Beleza? Então, ele vai criar todos os objetos para mim aqui dentro. Certo? E vai disponibilizar um método para que eu assista o filme com a intensidade de luz que eu quiser. Tá? E aí ele executa todos os métodos: ligar, player ligar, data show ligar, tela estender, som ligar e luz regular as luzes. Beleza? Beleza? Então, ó, assim a implementação se facilita sobremaneira. Olha como fica simples a implementação. Eu simplesmente instancio a classe facade, pego o objeto dela e chamo assistir filme 30% de luminosidade. Vai fazer exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais simples para o cliente. Então, facade é uma fachada de implementação onde eu encapsulo tarefas complexas em métodos simples. Certo? Uhum. Ele pode ser uma factory também, né? Se você estiver tratando de um cara, de um objeto só. Sim. De negócio tem a endereço de negócio. Tá. E a cliente chama a endereço de negócio, monta um cliente Uhum. e retorna tudo através de um salão do cliente. Uhum. Também é uma. Então, eu vejo isso mais como uma factory, porque você está retornando um cara. A facade é mais para... não é que é void, você pode ter retorno em facade, mas se você pensar bem, quando você pega um cliente e faz diversas chamadas a diversas classes para montar o cliente e devolver, você está construindo ele. Então eu vejo mais como uma factory. O jeitão é o mesmo, mas eu vejo mais como uma simple factory, entendeu? Do que um facade. A intenção do facade é você abstrair a dificuldade que você teria para fazer uma determinada tarefa, juntando os elementos que foram criados para isso, as interfaces disponíveis para isso. Você vai juntar tudo num cara só, tipo tarefas repetitivas, né?
coisas que você faz sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Você não precisa criar aquele monte de objeto e chamar os métodos dele para fazer aquilo toda vez, assim, relacionado a outra coisa, né? Não estou querendo dizer que você não está construindo um cara e devolvendo aquele cara. Você está gerando tarefas que são em sequência. Aí seria mais cara de facade, entendeu? Você fazer um método, faça o bagulho. E aí dentro desse faça o bagulho tem uma porrada de instanciação, de método chamando. Então, essa questão do negócio, eu tô pensando aqui, lá a gente tem um caso de um cara que ele tem um método que é tipo gerar pendência. Apesar de ele ter gerar no nome, ele não tem a ver com fábrica, porque a pendência na verdade já existe. Eu só vou configurar ela. Mas o nome do método é gerar pendência. Esse método gerar pendência, ele está dentro de uma facade. A gente criou na classe de negócio, criamos um método lá, chama, acho que é pendência, não é pendência creator, é o pendência behavior, alguma coisa assim. E que também não é behavior, é um nome lá que eu esqueci. E que só tem esse método, gerar pendência. Aí você chama ele chama 408 classes de negócio que vão gerar, porque é uma coisa muito complicada. Você tem que fazer diversos ifs lá dentro para ver if isso é daquele jeito. Se a resolução que o cara deu é assim, você gera assim. Se não, você gera assado. Aí você tem que verificar a frequência para saber se tem periodicidade. Uma coisa hiper complicada. Então aí criou-se um método, uma classe que tem um método só para fazer isso. Mais fácil, seria, por exemplo, a gente trabalha muito com essa parte de vender com isso. Seria, o cara está criando um pedido, seria uma ligação entre negócio e o I. O cara está criando um pedido e tal, ele só teria um método, tipo, salvar o pedido, mas na verdade ele está acessando vários outros negócios, como salvar o item, salvar e o pedido, tem quantidade. atualizar os dados do cliente. Isso, baixar estoque. Exatamente. Certo? Agora, você pode ter essa implementação dentro de uma classe de negócio. Seria um método facade, entendeu? Mas você entende? Assim, você pode ter essa classe encapsulada dentro de um método de negócio. Desculpa, você pode ter essa funcionalidade dentro de um método de negócio. Mas quando a gente faz, principalmente com DDD, é bem atômico. Quer dizer, esse método faz exatamente isso. Quando eu tenho uma coisa que é um método que gera milhões de coisas, aí a gente procura trazer para um facade. Só para a questão de facilitar o entendimento. Porque tudo no DDD gira em torno de entendimento. Entendeu? O modelo é o que se entende do negócio. Então, o modelo já é construído para se entender o negócio só de bater o olho no código. Então, nesse aspecto, o facade vem bem. Porque aí, quando você tem aspectos do negócio globais, que chamam milhões de coisas de aspecto de negócio individuais, você usa uma classe facade. Certo? Pode, a gente costuma não colocar aqui para até esconder a real intenção. Mas se você estiver trabalhando com um pessoal que é, por exemplo, mais júnior e quer mostrar, fala, ó, gente, a gente segue padrões. Ó, por exemplo, essas classes aqui é tudo facade. Essas classes aqui é tudo factory. Pode usar, não tem problema nenhum. É até mais, se você for ver bem, está até mais dentro do DDD, o modelo de acordo com o negócio. Porque ali você já sabe que não é uma classe de negócio, é uma classe adaptadora do negócio. Uma classe que facilita o negócio. Recomendável você pode, se é uma boa prática, você criar um projeto, facade, por exemplo, ao invés de eu ficar chamando entendi. Em vez de você ter
chamadas para um monte de DLL, você tem uma chamada para um facade que ele sim chama esse monte de DLL. É legal fazer isso sim. Você faz um projeto intermediário, que é o cara que vai orquestrar. É que hoje o pessoal costuma fazer isso quando você usa MVC, você pode fazer isso com uma controller. Entendeu? Mas se você não está usando MVC e quer abstrair ou quer simplificar o entendimento, você faz um projeto facade. É legal isso aí. Sabe que você vai ter, sei lá, 200, sei lá, um número grande de facete, né? Aham. Um projeto só para ter várias classes, senão É. pode estar dentro do negócio, você tem uma facete para a spacing dela vai ser. Pode ter, pode ter. É que assim, se você tem uma DLL só para negócio, é legal utilizar isso. Agora, quando você tem chamadas para várias classes separadas, de várias DLL separadas por classes que você está trazendo, que não são você que está codificando, aí é legal você fazer um projeto de facade para implementar essas chamadas para não ficar muito zoneado. Entendeu? Tipo, só esse cara aqui implementa essas DLLs externas, vamos dizer assim. E aí age em conjunto com as DLLs internas, com os projetos internos. É uma questão de facilitação do entendimento do teu desenvolvimento. Que nem disse o Martin Fowler, foi ele que disse, né? Escrever código para máquina entender, qualquer um escreve. Você escrever para pessoas entender. Então o facade é uma forma de você facilitar o entendimento do analista, do desenvolvedor. Oi? Alguém vende o quê? Ah, alguém veio de Celta. Ah. Bom, deixa eu passar. O que eu tinha de facade é isso. É só passar o exercício, que é um ambiente que detalha a implementação de um pedido de empréstimo a uma instituição financeira, onde é feita antes da aprovação uma consulta ao Serasa e outra ao Cadim. Então quero que vocês façam um facade que implemente no cliente uma chamada realizar empréstimo. Mas de verdade ele vai chamar uma classe Cadim, outra Serasa e a outra instituição financeira. E aí antes de chamar a instituição financeira para fazer empréstimo, ele consulta Serasa e Cadim. Pode ser? Então façam. Vou pegar uma água que eu tô meio rouco. Você vai fazer um programinha que detalha a implementação de um pedido de empréstimo. Então, assim, o teu método main vai instanciar um facade e dentro desse facade vai ter um método lá, realizar empréstimo com um valor X. E aí você vai ver, e aí você passa o valor e o CPF do cara. Aí ele antes de realizar o empréstimo com a instituição financeira, ele tem que fazer uma consulta ao Cadim e ao Serasa. Então, instituição financeira, Cadim e Serasa são classes separadas, que você vai criar também, pode ser com uma classe só. E aí você vai fazer um facade que faz com esse método realizar empréstimo, e aí vai instanciar, vai fazer essa chamada, se der tudo certo, libera empréstimo para o cara. Certo?